Araque Araque. Esse é o Empresarial de Araque. Quero agradecer a presença de vocês aqui acompanhando mais um desses episódios nesse formato novo que eu tô trazendo aqui para vocês, que não é mais só falar de direito e, como prometido, eu quero falar mais sobre estratégia. E aqui eu convidei o nosso amigo Dr. Gustavo, que ele é médico, ele é cirurgião plástico, mas isso é só um pedacinho das qualidades dele. Na verdade, ele é um empresário de mão cheia. Tem que a gente conversando aqui, eu já contei umas 3, 4 empresas aqui, com uma série de iniciativas, e que eu quis trazer para cá justamente para trazer a visão de um outro tipo de profissional, né? Nós já conversamos com o Will no nosso último contato a respeito de crescimento profissional, desse pensamento estratégico de uma forma um pouquinho mais genérica, e eu já briefei aqui o Dr. Gustavo, que o que eu quero que ele fale é a construção, eu quero entender como funciona o seu cérebro, esse cérebro claramente muito bem sucedido, claramente muito estratégico, como você formula os seus diagnósticos, como você formula a forma de você, como é que é o seu processo cognitivo na tomada de decisões empresariais, ou seja, tudo que faz do Dr. Gustavo, o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, muito obrigado pela presença. E eu queria começar, assim, além de você poder falar um pouquinho de você, é justamente isso. O que te faz diferente de outros profissionais que você diria, assim, tanto como médico quanto como empresário, líder de uma empresa? Bom, Araque, obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar aí com o seu público. Quando eu penso numa oportunidade, eu sempre penso qual é o ponto cego que não está sendo preenchido. Perfeito. Então, quando eu vou pensar numa oportunidade de negócio, quando eu vou pensar num produto ou num problema, eu tento primeiro enxergar qual que é o ponto cego. O que eu não estou vendo que provavelmente está aqui perto de mim e que eu possa, quando eu ter esse ponto cego, eu ter mais informações para tomar decisão. Perfeito. Então, se eu tenho um problema na minha cadeia de sorvetes, eu olho assim, o que eu não estou vendo que está aqui que é um problema? E aí eu desmistifico ele, eu desdobro ele, para ver em quais vertentes eu posso olhar e atuar. A partir desse momento, eu penso uma segunda parte. Esse problema alguém já resolveu alguma vez. Então, eu vou pesquisar como alguém resolveu esse problema algum dia. Perfeito. E aí, a partir desse, eu junto esse ponto do meu problema, que é o meu pessoal, junto com alguém que já teve alguma estratégia que já resolveu esse problema e conecto os pontos e chego numa solução em comum. Perfeito. Isso que o Dr. Gustavo está colocando, ele não falou, tá? Não sei nem se você estava com essa matriz, esse framework na sua cabeça, mas ele é muito parecido com o que o Eisenhower, se eu não me engano, agora não lembro se foi o Eisenhower, se foi eu esqueci qual que foi o general, né, que fez essa questão, que eles chamam de matriz conhecido e desconhecido. É muito parecido com isso, porque como é que funciona, né, e para que servem essas matrizes, pessoal, para vocês, né, que não pensam igual o Dr. Gustavo naturalmente. Você separa o que você sabe, o que é ponto conhecido, no caso, no exemplo dele, dessa questão de sorvete, ele sabe que ele tem que produzir o sorvete, que o sorvete tem que chegar sorvete, não suco na ponta. Então, isso é uma coisa que ele sabe. Aí, olha o que ele colocou. O que eu não sei? Ou seja, onde é que está o limite do meu conhecimento? Ou seja, o que eu sei que eu não sei? Então, ele mapeia, olha, eu não sei isso, eu não sei, por exemplo, no caso, quanto que vai custar levar para o ponto A para o ponto B, que tipo de tecnologia que tem, isso aqui eu não sei, mas eu preciso descobrir. E aí ele pegou também a outra ponta da matriz, que é o que eu não sei, mas outra pessoa sabe, que foi exatamente o que ele falou. Esse problema aqui provavelmente alguém já resolveu e ele vai lá e pesquisa. Perceba que não é um processo de raciocínio solto. Ele seguiu um procedimento. Olha, isso aqui eu sei, isso aqui eu ainda não sei, isso aqui alguém já sabe. Então, isso faz parte de uma matriz de conhecimento, isso faz parte de um framework de você pensar, que, novamente, não serve apenas para você ticar, mas para servir de guia para você não esquecer nada. E aí, doutor Gustavo? Então, assim, uma vez mapeadas essas questões, qual que é o seu próximo passo? Então, uma vez que eu mapeei, eu enxerguei o ponto cego, eu pesquiso o que essas pessoas já fizeram para resolver essa solução. Perfeito. E a partir desse momento eu vejo se isso encaixa para mim. Vou te dar um exemplo de sorvete. Hoje o custo do armazenamento do sorvete ele é muito caro, porque ele consome energia, é uma câmara fria. Sim. O que eu imaginei? Quais são os produtos além do sorvete que eu posso armazenar aqui dentro que o mercado está demandando? Então, a partir desse momento que eu tenho um problema
que é a questão do armazenamento, eu vejo se tem alguma outra coisa que você pode fazer isso. E aí eu cheguei, por exemplo, no caso da Amazon. A Amazon ela ia fazer um investimento muito grande em servidores para a estrutura dela, para ser mais ágil, e ela viu que essa dor que ela tinha, os outros mercados tinham também. Automaticamente, o que ela fez? Eu vou investir, vou ter capacidade ociosa. Ela passou a vender o servidor dela para outras pessoas, que é o AWS. Perfeito. Então, por que eu peguei? Eu tinha uma dor, eu fui pesquisar, achei o caso da Amazon e conectei com o meu negócio. Eu posso sim armazenar para vender produtos de outras empresas e eu posso vender outros produtos que sejam congelados, porque essa cadeia de logística e de entrega eu tenho capacidade para isso. Então foi disso que surgiu, por exemplo, a linha do açaí. A linha do açaí, aí nós tínhamos o sorvete exclusivamente. O açaí tem as mesmas características, ele precisa estar a menos de 18, mesma necessidade, o mesmo mercado endereçável, e eu tenho a força de vendas. Então, eu acrescentei a linha de açaí, que hoje representa 30% do nosso faturamento, a esse modelo que eu já tinha e que estava pronto. Então, eu só acrescentei mais coisas nessa cadeia de uma capacidade que eu já tinha. Entendi. E vamos falar de uma outra linha sua. Vamos lá. Você, além de... Tu chama de doutor Gustavo, afinal, você é médico. Você leva essa linha de raciocínio, essa forma de pensar também para sua prática na medicina? Sim. A origem da minha clínica foi muito isso, né? Hoje eu tenho uma clínica que chama Renoir, que tem 11 médicos, 13 profissionais. E quando eu me tornei cirurgião plástico, eu pensei duas coisas. Eu operava as pacientes e a cirurgia plástica não é uma coisa que é um tratamento recorrente. Sim. Você opera agora e talvez você opere daqui a 10 anos novamente. E quando eu olhei para isso, eu via que eu não tinha uma recorrência. Sim. Então isso era um problema. A segunda questão é que as pacientes sempre vinham me perguntar: doutor Gustavo, quem que você indica como ginecologista? Doutor Gustavo, quem você indica como mastologista? Ou seja, era uma demanda do mercado que eu não estava atendendo, mas que eu tinha uma autoridade de referenciar algum colega. Perfeito. O que eu pensei? Eu estou deixando dinheiro na mesa. Sim. Então, todo esse patrimônio, todo esse ativo que é o meu paciente, eu não tinha recorrência. Mas se eu tivesse um segundo produto ou um serviço dentro da minha clínica que atendesse na parte, por exemplo, de ginecologia, era um negócio que era um mercado, era um negócio que eu poderia atender. O que eu fiz? Montei a Renoir, que é uma clínica que atende as mulheres. Então, as minhas pacientes que chegam para operar cirurgia plástica, elas rodam nos outros serviços porque eu tenho autoridade e elas vão permanecer dentro do meu negócio. Ou seja, eu tenho uma capacidade de capturar valor dessa paciente que é minha com outros colegas. Perfeito. Isso que o doutor Gustavo colocou, não sei se vocês perceberam, faz parte também de uma estratégia que é muito comum da advocacia. Na advocacia a gente também tem, vamos dizer, os escritórios boutiques, que eu classifico assim, né, ultra especializados, que seria talvez você no começo da carreira, aquela coisa. Nós temos o de massa, que eu acho que não se enquadra, seria o cirurgião geral a emergência de um hospital, e você tem o que a gente chama também de full service, que é justamente a ideia de você pegar um nicho de clientes, né, e mantê-lo dentro do seu ecossistema, atendendo a tudo ali. É uma estratégia, não está nem mais certa, nem mais errada, nem outra, é só um outro tipo de estratégia. Dentro do que o senhor colocou, é muito parecido com a forma com que a gente estruturou lá o nosso escritório. O nosso escritório ele é exclusivo de direito empresarial, e que é um problema, porque assim, normalmente você, a menos que você seja um empreendedor em série, como é o seu caso, você não vai ter um M&A, depois outro, depois outro, depois outro. É uma coisa assim que é mais difícil de você ter uma recorrência. É mais difícil você ter alguém demandando a necessidade de um escritório de direito societário, a não ser que você tenha um grupo empresarial, porque aí é um outro problema. E a gente também teve que enfrentar essas questões de fazer algumas escolhas. Do tipo, vamos incorporar um direito tributário, um direito de família para poder trabalhar com planejamento sucessório, direito patrimonial, aquela coisa toda. E a gente optou justamente o inverso. A gente preferiu fazer, sei lá, o que é porque aí eu não entendo muito do seu mercado, mas sei lá, o que fosse o pitangui. Então assim, não, vou continuar, isso aqui eu só sei fazer isso, é isso que eu sei fazer e vou nichar cada vez mais. Então a gente optou por girar, a gente preferiu ficar só naquela ponta
ponta do direito empresarial sendo ultra especializado, acabar cobrando tickets mais altos, ciente que eu vou deixar dinheiro na mesa, né? Que vai chegar trabalhos correlatos e trabalhar muito com parceria. Então, assim, em vez de internalizar, eu preferi fazer uma rede de contatos aproveitando com essas questões. A única questão, só aproveitando, é que na medicina, ela é muito o trabalho do médico, né? O trabalho de horas dele. Sim, é isso. Diferente do escritório de advocacia, que você tem uma equipe que pode fazer os processos. No meu caso, e no caso dos outros colegas, se eu parar de trabalhar... Você para de receber. Você para de receber. Exato. Então, para o colega médico, faz sentido porque, mesmo ele parando de trabalhar, no meu caso, a clínica continua rodando. Não, imaginei. É porque, na verdade, assim... É porque aí começa as grandes diferenças da medicina da advocacia. Porque quando eu resolvi, né, fazer isso, foi uma dificuldade que eu tinha. Poxa, como é que eu vou, né, tá o meu nome na parede, tô cobrando honorários assim, né, como a gente estava conversando aqui agora, né, para nível de podcast caros. E pegar assim, não, então beleza, você pagou esse valor, mas quem vai te atender é o meu júnior aqui. Afinal, né, como transferir essa autoridade para aquele outro colega? Porque, por exemplo, no seu caso, muito assim, você já tem uma autoridade muito pesada. E aí o que você tá falando é o seguinte, olha, essa outra pessoa aqui, que não necessariamente tem o seu nome no mercado, mas ela tá associada a mim. Então pode confiar no trabalho dela como é que você fez para transferir esta autoridade para os seus demais colegas? Ou você optou por trazer apenas colegas que já tinham nome no mercado? Então, aí você tem que equilibrar entre você transferir essa autoridade e alguém que não tenha uma autoridade que não queira vir, né? Você tem que equilibrar muito isso. Então, o que é o meu processo hoje? Eu vejo se a pessoa ela tem já uma formação técnica boa. Sim, necessário. Que ali é a qualidade mínima para ela estar. Eu vejo que ela tem algumas habilidades e competências que precisam ser lapidadas, mas o que ela não tem ainda é o paciente, alguém que gere pacientes para ela. Perfeito. Então, eu tento conectar esses pontos onde eu consiga transferir essa autoridade, sei que ela vai me representar bem, em termos de, o doutor Gustavo que indicou, e automaticamente ela... Para não queimar o filme, e automaticamente ela vai ter resultado com aquele tratamento. Entendi. Então, você sempre tem que fazer isso. E eu faço isso como processo seletivo. Como eu vou contratar um funcionário para minha fábrica de sorvetes ou para os meus outros negócios, eu faço entrevista, pego referências, entendo se a pessoa ela tem a mesma cultura que eu, e eu só trago ela para dentro da clínica se ela obedece esses critérios. Perfeito. Porque eu trato como fosse um funcionário. Sim. E ela tem que ter aqueles requisitos. Se ela não tiver, eu não trago. E você tem a necessidade, eu não sei como é que funcionaria no seu mercado, mas de você ou alguém da sua equipe dar uma espécie de treinamento, seja um treinamento de cultura, ou seja um treinamento de técnica para esses profissionais que você chama? Hoje eu acredito fielmente que todo mundo precisa de liderança. Todo mundo precisa de um norte e dentro da sua empresa, você que tem que liderar esse processo. Sim. Então, só para você entender, dentro da minha clínica, eu lidero todas as equipes, tanto de médicos, quanto de secretárias, quanto de atendimento. Mesmo de outras áreas? Mesmo de outras áreas. Por quê? Mesmo que eu não tenha capacidade técnica para falar sobre aquele assunto, mas eu tenho que liderar ele na visão que eu quero. Ótimo. Por quê? As pessoas precisam de liderança. Elas precisam de ter uma visão e ter motivação. Então, por exemplo, com o médico, uma vez por mês, eu falo com o médico para saber como que está as metas dele dentro da clínica. Para entender quais são as dificuldades, como que ele está indo, o que é a visão dele, para sempre estar alinhado e sempre mostrar que eu estou do lado dele e que eu sou a pessoa que vai liderar ele nesse processo. Entendi. Então, o médico, o autônomo, ele tem que tratar o negócio dele como ele é sendo líder. Então, as secretárias, por exemplo, uma vez por semana, a gente senta e eu trago um conteúdo de valor, seja de mentalidade, seja de técnica, seja de habilidade, seja de competências que ela precisa ter. Sim, perfeito. E a questão da liderança ela precisa que alguém lidere ela para o próximo nível. Sim. Então, o médico, ele tem que ter esse papel de liderar a equipe dele. E dos médicos a mesma coisa, eles precisam de liderança. Deixa eu pegar ainda dentro dessa questão da medicina ainda, da questão, porque olha só que interessante.
todos os médicos, vocês têm uma formação generalista semelhante, é claro que depois você vai para sua especialização. Então, assim, mesmo não sendo dentro da sua área, como aquele médico está trabalhando dentro da sua clínica, carregando sua marca, carregando a sua reputação, você falou, olha, então eu também o lidero de uma forma ou de outra. Mas essa liderança é mais para crescimento, vamos separar crescimentos, né? Eu tenho crescimento como pessoa, então assim, de eu me tornar um melhor gestor, uma melhor pessoa para conversar com as pessoas, né? E eu tenho a questão de melhorar enquanto qualidade técnica, eu não diria para eu me tornar um nutrólogo, um endocrinologista mais eficiente como endocrinologista, que eu não sei se é essa que seria o seu treinamento, sua liderança. Mas assim, como ele encara um problema de um paciente, como ele atende aquele paciente, como é a construção da, digamos assim, a solução para aquele problema do paciente. Só porque dentro desse contexto, vamos supor, alguém que não está satisfeito com o corpo dela ou dele, mas num contexto mais amplo. Tem tanto a questão que talvez seja necessário uma cirurgia, até por conta de excesso de pele, no emagrecimento, mas tem a ponta psicológica para a pessoa não, como eu conheço algumas pessoas que é muito curioso, né, que faz aquela bariátrica e dá coisa de 1 ano a pessoa tá maior do que estava, assim. Então, como é essa sua liderança na ponta técnica? A liderança, a minha visão de liderança é você fazer com que as pessoas cheguem a lugares onde elas sozinhos não chegariam. Ótimo. E o que eu trabalho com essa parte de liderança do médico? O médico, quando ele forma, e muitos médicos mesmo com muito tempo de trabalho, eles imaginam que o que eles precisam ter é formação técnica. E quando eles caem no mercado de trabalho, eles se deparam com N problemas que ele não aprendeu na faculdade. Óbvio. Lidar com paciente, secretária, imprimir a nota fiscal, gente, né? lidar com gente, a parte financeira, como trazer pacientes para dentro do consultório. Então, eles têm muito esse problema. E quando eles chegam, muitas vezes causam uma desmotivação e uma inércia, porque eles não sabem para onde ir. E a inércia acaba fazendo com que eles estabilizem e não busquem soluções. Sim. Então, quando você lidera principalmente para trazer essa visão de negócios e essa visão de atender as demandas do mercado. E quando você atende demandas do mercado, o mercado, inclusive, é o paciente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar liderança para ele, eu vou dar o caminho. Mas se eu vejo que o paciente dele está ficando insatisfeito por algum motivo, ou se eu vejo que o mercado está demandando um outro tipo de produto ou serviço, o meu papel é incentivá-lo e abrir a visão dele para que ele atenda essa demanda. Então, por exemplo, você faz um tratamento, mas o nível de aderência desse tratamento está em 50%. Se eu vejo que é 50% e abaixo, eu mostro para ele, aqui pode chegar a 80%. Não está chegando a 80% por quê? É a parte técnica que não está boa? É o seu tratamento que está faltando alguma coisa? É a sua comunicação com o paciente? É o jeito que você entrega? É a parte do insumo que você está comprando não está bom ou você está oferecendo? Então, eu trago esses questionamentos para o médico para ele entender onde ele pode melhorar. Seja na parte técnica, seja na parte comportamental. E isso abre um leque para que ele busque. Né? E a partir desse momento que ele busca, ele abre a cabeça para a ideia, automaticamente ele abre a ideia para melhoria. Então, ele começa a se desenvolver mais. E nesse treinamento, a tua ideia também é treinar esses profissionais, tanto do ponto de vista secretário, né, operacional ou administrativo, para eles, vamos dizer assim, replicar em formato de pirâmide, entendeu? Não, beleza, agora você já tá... Porque assim funciona em escritório de advocacia. Tem o júnior, o pleno e o sênior. Então a ideia é que o advogado sênior, ele já conseguisse liderar a equipe dele, fazer o que eu fiz com ele, que seria o que você tá falando assim, com outras pessoas, para justamente você ficar mais livre para poder iniciar outras coisas. Funciona mais ou menos assim? Funciona. O médico, eu sempre falo que ele lidera, ele, a equipe dele e a empresa. Então, inclusive eu falo isso para os meus mentorados da medicina, que o médico, ele lidera ele primeiro. Então, ele tem que se desenvolver, ele tem que se trabalhar, para depois ele formar outras pessoas e depois ele formar um negócio. Entendi. Então, ele que tem que replicar. O comportamento dele tem que ser replicado. Então, por exemplo, para ele ser um médico melhor, ele tem que se comunicar melhor. Sim. Automaticamente, na hora que ele se comunica melhor,
ele vira uma referência. Uhum. E aí ele tem que replicar para a equipe dele isso. Aí replicando isso para a equipe, ele vai ter liderados. Uhum. Na hora que esses liderados forem tão bons, o papel dele é formar líderes. Sim. Aí para ele ascender. Só que eu vejo que o grande erro é você coloca um advogado sênior sem ele ter um júnior. Ele não formou o júnior ainda. Sim. Então ele não tem o direito de subir. Tá, entendi. Porque ele vai abrir um gap. Sim. É o gap do meio ali. Então, o nosso papel é fazer com que o médico, que os meus supervisores, que toda a minha equipe de todas as empresas, criem um nível de baixo. Na hora que ele formou o nível de baixo, ele tem condição de subir. Então aí você ganha esse direito de ascensão. Você falou um negócio interessante, eu queria ver como é que é a sua visão. Não vou nem adiantar qual que é a minha visão, porque eu realmente fiquei curioso. Eu queria pensar o seguinte, na sua visão, deixa eu ver como é que eu colocaria isso, na sua visão, qualquer um, não vou dizer pode, qualquer um poderia se tornar um empreendedor? É uma mentalidade que as pessoas podem aprender se quiserem, ou tem gente que você observa que não quer e tá tudo bem, e quer ficar aqui e tá tudo certo? Pode, desde que pague o preço. O que eu quero dizer com isso? Como que você vira um empreendedor? Você só vira um empreendedor na hora que você vê alguém empreendendo. Então, tudo depende da sua referência. Perfeito. Se você tem referências maiores, referências acima de você, você abriu sua visão para isso. A partir desse momento, você tem uma pergunta. O que eu vou fazer com isso? Se eu vou me contentar a ficar aqui no meu lugar, e tá tudo bem se você decidiu isso, ou se eu vou decidir me fazer empreendedor. Então, essa pergunta você tem que responder. Não, eu não quero pagar o preço de aprender isso. Tá tudo bem. Mas se você decidir que você está disposto a chegar nessa referência maior e você fazer com que pague o preço, ter humildade de aprendiz, ser resiliente, ter coragem, ser contra-intuitivo, você ter essas qualidades que são iniciais para ele, e ele pagar o preço, sim, ele pode ser empreendedor. Então, você chegou num ponto que eu achei interessante. Olha só, tudo tá interessante, ainda tem uma forma de falar meio bizarra, mas realmente assim, eu tô gostando muito do que você tá falando, da forma que você pensa, e é isso que eu chegar. Essa aqui é a minha pergunta. Isso que você falou, né? Principalmente a gente começou falando da sua parte com sorvetes, com açaí, mas depois a gente centrou aqui no seu, vamos dizer assim, core business, que foi onde a gente colocou, que foi a questão da medicina. Então, olha só, o doutor Gustavo, que tá me parecendo, é um cara extremamente técnico, né, que procura formar essas lideranças, procura estimular também, né, que essas lideranças, né, formem as suas próprias lideranças, ou seja, propagar, né, essa mentalidade. E a gente acabou de falar dessa questão da vontade de empreender. Mas você empreendeu primeiro como médico. Certo. Claro, como todos nós começamos, né, em algum momento resolvemos empreender como médicos. O que é que você, não é nem por que você observou uma oportunidade de negócio e você seguiu, mas o que é que você leva do doutor Gustavo, médico, cirurgião plástico, líderes e mentor de médico, aquela mentalidade de médico, para resolver problemas de saúde, o que você traz da forma que você pensa, da forma com que você soluciona problemas médicos, problemas da sua área de medicina, da sua área de especialização, não apenas para a sua clínica, mas também para outros negócios que você tomou a iniciativa de começar ou de empreender. Então, o que do Dr. Gustavo médico você leva para o Dr. Gustavo empreendedor? Acho que o principal da medicina que eu levo é a capacidade de resolver problemas. Então, o médico, a vida dele é resolver problemas, né? Então, ele tem muito essa capacidade de olhar para um problema e ter um raciocínio eu vou falar uma palavra mais simples, mas é debulhar esse problema em pequenas partes. Ok. Quando você olha esse problema em pequenas partes, você entende melhor aquele problema, então você afunda naquele problema e você vê quais são as possíveis soluções. Então, em medicina, eu gosto de falar que é a arte, é a ciência das probabilidades e a arte da incerteza.
Por quê? Medicina, você sempre vai pelo mais provável. Claro. Então, você sempre trabalha com a ciência das probabilidades, qual que é o mais provável, mas você sempre tem a arte da incerteza, porque você não tem certeza disso. Você não vai sair de uma possível gripe para uma ebola sem ter uma necessidade. Sem ter uma necessidade. Sim. Mas você corre o risco de dar aquele diagnóstico, falar que é uma gripe e ser uma ebola. Sim. Mas você trabalha com todos os parâmetros para que você tenha maior nível de evidência de que é um outro. Nos negócios é a mesma coisa. Se você tem um problema, se você debulhar ele, se você separar em pequenas partes e aprofundar nisso, você chega num remédio melhor. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, você vai ver todos os sintomas associados àquela dor de cabeça e você trata aquilo que é a causa. Eu vejo que nos negócios, as pessoas elas tratam muito mais, eles dão mais a dipirona do que o antibiótico. O que eu quero dizer com dipirona? O sintoma. Ele trata o sintoma e não a doença. O que a dipirona trata? A dor de cabeça, mas ela tem uma raiz. A raiz pode ser uma infecção, e quem trata a infecção é o antibiótico. Certo. E a maioria dos empreendedores, muitas vezes, eles param no sintoma. Eu estou com um problema de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o sintoma, não é a causa. Sim. Entendeu? A causa é, minha margem de produto está baixa, minha venda está muito ruim, né? Eu não tenho modelo de negócios bom. E aí, o que ele faz? Ele vai no banco, pede empréstimo. Que é a dipirona. Que é a dipirona. Que o mês que vem ele tem outro problema de fluxo de caixa. Sim. Porque ele não resolveu a raiz do problema. Então, quando ele começar a olhar a fundo por que ele está tendo aqueles problemas e separar por partes, ele vai ter um diagnóstico muito mais concreto. Tendo o diagnóstico, ele consegue agir melhor e ele resolver o problema de forma definitiva. Então, é isso que eu vejo. Toda vez que eu me deparo com um problema, eu pergunto para a minha liderança, vocês estão apagando incêndio ou vocês estão resolvendo o problema de forma definitiva? Aí, na maioria das vezes, 90% das vezes, enquanto eles não estão treinados, a fazer a pergunta correta. Fazer a pergunta correta. Eles dão a dipirona. Aí eu falo, não, mas qual que é o antibiótico? O que vai resolver isso de forma definitiva? Aí eles afundam na causa e resolver. E um detalhe, que eu trago sempre questionamento. Se você resolver um problema no seu negócio por dia, um só, no ano você... 300 problemas 360 problemas você resolveu de forma definitiva. Sim. Só que o empreendedor, ele apaga vários incêndios de forma passageira o dia. E ele não para resolver um problema de forma definitiva. Se ele conseguir fazer isso, em um ano ele resolveu 200 a 360 problemas do negócio dele. Então, Gustavo, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é usual, eu pensei nisso agora, porque realmente eu imagino que você vai ter uma experiência bacana para contar. Eu sempre falo para alunos, né, para o pessoal, eu conto muito da minha experiência particular, porque eu falo que ela foi melhor para mim do que qualquer MBA, qualquer pós-graduação, qualquer coisa que eu pudesse ter feito, que foi que eu quebrei. Eu quebrei, mas quebrei ruim, mas quebrei, como dizem no pessoal, os órgãos, eu quebrei rude, quebrei um absurdo. Cheguei no fundo do poço de verdade, assim, tá, me endividei até o nariz, por conta de uma decisão errada que eu tomei. E, de fato, porque eu não fiz as perguntas corretas. Eu estava olhando, eu consegui diagnosticar isso, inclusive, literalmente diagnosticar com ajuda clínica, inclusive, por conta dessas questões, para verificar onde que foi meu processo, onde que eu errei na hora, quando eu antecipei muito mal o movimento que eu fiz e paguei o preço por isso. E a minha pergunta é justamente isso. Hoje a gente tá vendo, né, como minha mãe fala, só tá vendo as cachaças que eu tô bebendo, os tombos não. Hoje a gente tá vendo Dr. Gustavo, o Dr. Gustavo. Mas onde que o Gustavo, já doutor, mas assim, o Gustavo errou e foi aquele erro assim, que foi aquele erro caro, mas foi um MBA, foi aquele erro que, beleza, isso aqui eu não faço mais e a partir daqui você cresceu, que você identificaria? Teve uma época que a gente quase fechou a fábrica, né? Foi o momento... Do sorvete, sim. Isso. Na fábrica de sorvete. Teve um momento que foi em novembro de 2018. Dói, né? A gente lembra. Eu também, mesma coisa que eu sei. Eu sei data, hora. Data, eu sei o momento, CPF, sei tudo. Igualzinho. Que a gente quase fechou. Né? Foi um momento que a gente faturou, digamos, o que a gente hoje é o que a gente fatura em metade de um dia. Você faturou no ano? Faturei no mês inteiro. Né? Então, assim... Foi em novembro de 2018, a venda estava horrível, foi um mês chuvoso.
E eu voltei para casa e falei, eu vou fechar. E sabe o que mais doeu? Doía porque eu falava assim, cara, eu sou incompetente, eu não tenho capacidade de ser dono de uma empresa. E eu vou voltar à minha profissão e é isso que tem, e é o que tem para hoje, pronto, acabou. E aí eu parei para pensar, refleti, rezei, e Deus falou na minha cabeça assim, na verdade não falou nada, eu falei assim... Eu rezei e falei assim, se for para eu continuar, que você me dê a solução. E eu fiquei muito em dúvida. Falei, amanhã eu fecho isso aqui. E aí parou num momento onde você vai assistir, sabe essas bobagens que aparecem na TV e você para assistir? E a mulher falou assim, a parte que o empreendedor tem que profissionalizar primeiro é a parte comercial. Cara, aquilo lá é como se... explodisse na minha cabeça. Falei, puta merda. E aí, o que eu fiz? Eu falei, isso aí é pra mim, né? Deus mandou esse recado. Até me emociono, assim. Aí eu falei, cara, é isso. Aí, o que eu fiz? Eu liguei numa empresa de RH, falei, eu preciso de um vendedor profissional. E aí, eles me mandaram um currículo, é um cara muito bom, tinha trabalhado em supermercado, e eu chamei o cara gostou do produto, comprou o produto, falei, isso aqui tem que estar em todos os supermercados. E ele entrou, em um mês ele triplicou minha venda. E ele tinha um colega que também tinha saído da empresa dele. Em 3 meses, a gente tinha multiplicado por 6 a venda. E nessa hora eu entendi que o Gustavo, ele precisava trazer gente profissional para o negócio, capacitada. Que o preço da ignorância minha e da minha equipe, ele era muito caro. E que se eu não trouxesse gente boa, gente que fosse bom, que entendesse do negócio, eu ia bater cabeça a vida inteira. Qual que é o nome da empresa? A gente não falou ainda. Pode fazer então, a empresa, o grupo hoje é Brás Sorvetes, que é dono da Max, da Vai Bem e da Clube. Então, e vocês hoje são, tipo... E hoje, só para você ter uma ideia, a gente saiu de um faturamento de... Pode falar números? Por mim. De um faturamento de R$800 mil ano para 25 milhões. Nossa, em 8 anos. Cara, 6 anos. Então, olha que interessante, tá, doutor Gustavo? Olha como é que você falou, que é um negócio interessante. É pra vocês também que estão assistindo aqui, porque eu não sei como é que é médico, não acho que médico é um pouco mais tranquilo, mas advogado é um bicho arrogante pra caramba. O advogado, eu sempre brinco assim, que é o seguinte, quando você entrou, botou o pé no direito, aparentemente você ganha habilidade mágica pra falar de qualquer assunto. De vacina, a física quântica, a não sei o quê. Ainda mais quando você tá falando dentro da sua área de formação, né? É o que o pessoal fala. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Estamos aqui com uma pessoa que é médico, empresário, serial empreendedor, e que ele chegou à brilhante conclusão que ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Existe limite à capacidade dele. Imagina a nossa. Então eu quero que vocês entendam isso. Não dá para você atuar num caso complexo. Eu vi isso no podcast hoje, que os problemas simples sumiram, vamos dizer assim. Os problemas que você consegue endereçar sozinho, que você se tranca lá e foca tal, tudo mais, esse mundo parece que passou, ainda mais agora que a gente tem inteligência artificial. E que os problemas são mais complexos e que eles exigem soluções complexas que não são necessariamente mais difíceis, mas que você precisa de alguém, primeiro, ter a humildade de entender, beleza, eu só consigo chegar até aqui, eu preciso de uma outra pessoa que traga um outro tipo de habilidade, um outro tipo de conhecimento para juntos a gente solucionar um problema complexo no sentido de multifacetado. A gente tá falando aqui de venda de sorvete. Assim, é óbvio, olha que interessante. Ele chegou à conclusão que ele, sozinho, um médico, tocando uma clínica, não conseguiria tocar sozinho a ponta comercial de uma empresa. Então, ele teve primeiro, a humildade de reconhecer essa limitação e trouxe um cara profissional disso e olha os números que ele colocou. Então, doutor Gustavo, eu acho que pra gente arrematar aqui, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Na verdade, pergunta não, um seguinte pedido. Lembre-se que o público aqui são advogados, mais ou menos ali, não recém-formados, mas também que não tem ali suas boas 2 décadas de formação.
O que você diria para um advogado que precisa entender o seguinte, não para um ponto de vista de carreira, ele está diante de um problema complexo, ele está diante de um problema que ele não é que ele nunca viu falar, mas assim, que é alguma coisa assim que está um pouquinho fora da curva dele. Qual que seria o seu conselho? Como é que o doutor Gustavo encararia um problema como esse? Assim, é algo que não é de todo, né, absurdamente fora do que você conhece, mas não é exatamente o que você foi treinado a vida toda para fazer. Como você aconselharia esse advogado a encarar esse tipo de problema? Monark, eu aprendi isso e eu tento seguir isso todas as vezes que eu tenho esses problemas complexos. Eu sempre penso, alguém já solucionou isso de uma forma melhor e provavelmente eu consigo me conectar a essa pessoa para saber como ela fez. Certo. Então, se eu vejo um problema que ele é complexo, ele tem coisas de ponto cego que eu não entendo, o que eu faço? Eu vejo esse problema, vejo se tem uma solução semelhante e pergunto, quem pode me ajudar a resolver esse problema para me dar uma visão diferente? E aí eu vou atrás disso. Então, por exemplo, a inteligência artificial está hoje em voga na medicina, em todos os processos. Cara, eu vi que eu não entendo disso. Eu vi que é um negócio que tem muita oportunidade. E eu me conectei com um cara que chama Mirko, que é o cara que mais inteligência artificial que eu conheço. Liguei para ele e falei, Mirko, como que é isso? Ele falou, isso, você tem que aprender isso. Aí ele me deu um caminho que eu nunca ia imaginar, mas é uma solução que estava à disposição, que faltou só eu fazer uma ligação, entender que eu não sabia disso, e ele me dá o melhor caminho para eu chegar nessa solução. Então, o que eu vejo? Que, como você falou, o médico também, muitas vezes, ele sofre por falta de humildade. Por quê? Porque ele passou por um processo muito difícil, ele tem uma autoridade no mercado, mas quando ele é uma pessoa que não tem humildade de aprender e de olhar para o lado, ele tem muita dificuldade. Então, o médico passa muito por isso. Então, quando você tem um problema ou tem gente melhor do que você, sua referência está mais alta, aquela pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. Então, se ele tem um resultado melhor, a diferença entre você e ele é conhecimento, e conhecimento aplicado. E você consegue ter acesso a isso de N formas, e se você tiver humildade e vontade, você vai chegar nessa solução. Não, maravilha. Então, eu sempre olho para esse ponto cego e vejo quem que pode me ajudar para eu chegar mais rápido. Maravilha. Então, Gustavo, quero te agradecer demais pelo seu tempo, ainda mais assim, agora que você falou desse jeito, eu tô imaginando o quanto que custou você, né, dedicar aqui para esse tempinho aqui pra gente. Eu te agradeço demais. É uma visão, como eu te falei, fora do direito. Eu acho que a gente precisa muito de visão de fora do direito. Do pessoal do direito, a gente é muito ensimesmado, tal. Mesmo na medicina, você acaba tendo contato com umas realidades diferentes. O direito mesmo, quando o cara tá ali acostumado com o processo, tal, tudo mais, ele acaba se fechando muito. Então, eu te agradeço demais por você poder ter vindo aqui trazer essa experiência diversa, que não apenas como médico, mas como empreendedor, como solucionador de problemas, como pensador estratégico. Muito obrigado pela sua presença, viu? E você quer deixar algum último recado, alguma outra coisa? Não, queria só agradecer mesmo a oportunidade de falar para um público que é tão diferente do meu, que são advogados. Esse bicho. Esse bicho estranho. E se eu contribuir, o meu objetivo é esse, de trazer porque vou só trazer um depoimento. No começo, depois que a gente vê todo esse sucesso aqui, é muito fácil falar assim, era evidente que ia dar certo. Não, nunca foi evidente que ia dar certo. No começo foi muita piadinha, principalmente entre os colegas. É o médico sorveteiro. Gustavo, não tá dando certo na medicina, tá vendendo sorvete. Cara, foi de tudo isso e exigiu muita resiliência e persistência pra gente sair e chegar onde tá. Não foi fácil, né? A gente mata vários leões por dia, tem que desviar de muitas antas no caminho. E eu falo que é o seguinte, nada como persistência e humildade para aprender, tudo se resolve. E mesmo se não der certo, se você tirar aprendizado daquilo, que lá vai te ajudar bastante. Então, a gente sofreu muito com isso, muita piadinha, muita coisa, mas a gente tinha um objetivo. E hoje isso que me traz muita bagagem, muito know-how para pegar situações que às vezes são complexas e difíceis e abrir um leque de opções. Então, foi isso que me ajudou.
E obrigado. E se alguém quiser mais conhecer um pouquinho dessa parte, tem o meu Instagram, que é o Dr. Gustavo Guimarães DF, e da mentoria para médicos, que é o @medconnect com 2 T's no final. Maravilha. Pessoal, fim de mais um episódio. Agradeço a presença de vocês, agradeço de novo a presença do Dr. Gustavo, agradeço a audiência. De novo, isso aqui é um novo formato aqui que a gente está trazendo para o Empresarial de Araque. A ideia é justamente isso, ter profissionais como o Dr. Gustavo, um pouquinho mais abaixo, porque eu acho que aqui o sarrafo ficou muito alto para os próximos, mas não tem nada não, a gente dá um jeito. E se você gostou, né, curta, compartilhe, dá 5 estrelas lá no Spotify. Você pode acompanhar a gente tanto no Spotify, no Apple Music, acho que é Apple Music que fala lá. No YouTube também temos. Quero agradecer também ao nosso grande patrocinador, a grandíssima 8bits, que faz essa produção maravilhosa aqui com a gente. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.